Nossa. Caramba. Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Deixa eu arrumar a luz. Tô meio... Deixa eu ver se... Não. Ai, ai, ai. Nossa, ai, que bagunça. Cadê o Daniel? Entrou, gente? Não tô vendo ainda o Daniel por aqui. Bom, já que a gente já chegou e o Daniel ainda não chegou, a gente tem que esperar por ele. Ele é o convidado da noite hoje. E enquanto isso, vamos conversar um pouquinho. Oi, Ana. Tudo bom? Eu queria, enfim, a ideia de convidar o Daniel hoje é para a gente falar um pouquinho sobre investimentos, né? Sobre como começar os investimentos. Então, as pessoas têm ainda bastante dificuldade de como começar, por onde começar, como fazer os investimentos. E então foi por isso que eu pedi para ele para vir conversar com a gente hoje sobre isso. Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Alguma coisa que eu não... Ué, o que ele... Não. Aqui, Daniel. Vamos ver, eu fiz uma coisa diferente hoje. Eu que mandei o convite para ele. Vamos ver se funciona para ele entrar aqui. E... Ô, Daniel. Olá. Tá devagar. Bom, então, várias coisas, né, que tem tanta coisa para falar para vocês. Não sei por onde que eu começo. Já que o Daniel não está entrando, eu queria conversar com vocês sobre a live do professor Jurandir a semana passada. Então, a certificação... Ah, chegou, Daniel. Tudo bom? Olá, Boa noite. Seja bem-vindo. Ih, você tá meio congelando, tá tudo bem a tua internet? agora tá. Agora tá tudo certo. E aí, boa noite, Tudo Lavínia. bom? Boa noite, Daniel. Obrigada por ter aceito o convite para participar de uma live aqui. Bacana, E eu que agradeço aí o convite, a confiança. imagina, É sempre eu muito queria. bom, né, Lavínia, a gente falar sobre esse assunto, sendo que a gente sabe que muita gente precisa de ouvir, né? Precisa de aprender mais sobre esse assunto tão importante. Nós, como país aí, temos uma carência muito grande, né, de conhecimento desse sentido. E a gente está aqui, né, para poder promover, ajudar as pessoas a poderem investir melhor e transmitir esse conhecimento aí. Espero que a gente possa fazer uma live muito legal aí, tirando bastante dúvidas, né? Então, obrigado pelo convite. Imagina. Então, eu queria para começar que você se apresentasse, porque na verdade eu também te conheço muito pouco. Eu acho que você é de Minas pelo seu sotaque, mas para falar a verdade, eu nunca te perguntei, eu não sei nem de onde você é. Eu sei que você fez o mestrado em finanças, então, né, se apresenta um pouco para a turma te conhecer. Eu te Ah, conheço de legal. te seguir, né? Eu sou sua seguidora. Uhum. Já tem muito tempo que a gente está fazendo esse trabalho, né, Lavínia? Já tem alguns anos aí que a gente se vê, né? A gente conversou algumas vezes também. Bom, eu sou de Minas, meu nome é Daniel Souza, eu tenho formação na área aí de administração, computação e sempre gostei de finanças, né? Até fiz um vídeo contando essa história. Eu comecei a investir em 2006, ali de uma forma um pouco sem saber o que eu estava fazendo, ali pelo caixa eletrônico ali do banco, né? E aí comprei lá fundos de ações da Petrobras na época, né?
Foi o meu começo aí. E aí, a partir daí, eu fui vendo que estava variando, eu coloquei R$ 100, eu era estagiário, e aí ganhava R$ 241. Aí eu coloquei R$ 100 para testar, e fui vendo que variava todo dia, né? Achava, nossa, que legal, aumentou 50 centavos e tal, e esse foi o meu começo, né? E aí veio esse 2006, né? Aí veio 2008, veio a crise, né? Assim como a gente está vivendo essa crise. E aí, como todo mundo, né, sofreu muito com essa crise. E aí eu já estava investindo dinheiro do meu pai, de algumas pessoas. E aí falei, não, eu preciso estudar, né? Na verdade, naquela época eu já estava estudando, né? Comprei alguns, tive a sorte de comprar alguns livros bons, né? Inclusive do Warren Buffett, né? Que é um cara que eu admiro demais, o maior investidor do mundo. Aprendi muito, aprendo até hoje com ele, né? E com outros livros também. E aí, Você leu essa o jornada Snowball? começou assim. Oi? Você leu o Snowball, a bola de neve, que conta a A história Bola de dele? Neve. Li ele, na verdade, online. Eu gosto muito de livro físico, né? Eu gosto de comprar e ter. Aí eu tenho o É um jeito que o Warren... tijolo. É um tijolão. Aí fala bem da vida dele mesmo, né? Eu tenho o jeito Warren Buffett de investir, o tal de Warren Buffett, que inclusive para quem está assistindo a gente aí, é um ótimo começo. Na verdade, foi o meu começo, né? Fiz alguns cursos daquela coisa de trade, né? Aquela coisa de investir ali a curto prazo e fui vendo que quem teve sucesso com isso, com investimentos, foi quem pensa a longo prazo, né? E é engraçado até a gente falar isso, né, Lavini? Que essa questão, sempre quando a gente pensa a longo prazo, a gente consegue ter mais resultados mesmo, não só nos investimentos, né? Mas em tudo na nossa vida. Então, se pensa assim num relacionamento com uma pessoa. Se a gente pensa a longo prazo com ela, né? A gente tem tudo para ter sucesso e boa convivência com essa pessoa, né? Se a gente pensa só no curto prazo, ali, às vezes no calor do momento e tudo, né, a gente pode colocar tudo a perder. E nos investimentos são assim também. Se a gente quer ganhar, sei lá, ficar rico colocando, sei lá, R$ 1.000, R$ 5.000, da noite para o dia, ali, em um mês, né, isso não existe. E graças a ele, né? Graças ao Warren Buffett, salvou a minha vida, né? E eu comecei a estudar e ter uma linha, assim, de pensamento a longo prazo, né? Sabendo que investir não é uma coisa que eu devo fazer de vez em quando, mas sempre, né? Então, tive uma formação aí, né, acadêmica. Posso dizer que não foi o determinante, né? Fiz um mestrado e não foi o que determinou, né? A escola, né? O curso de administração que eu fiz era nota A, né? Naquelas classificações. Foi importante para eu aprender contabilidade, que é a linguagem dos negócios. Foi importante para eu abrir um pouco a minha mente com relação a entender o funcionamento interno de uma empresa. Mas esse curso não me ensinou a escolher a empresa A ou a B, ou a como começar a investir de verdade, na prática, né? Então, nem o mestrado fez isso, inclusive. Então, voltando ao assunto lá, a gente tem uma carência muito grande, né, desse tipo de ensinamento. E a escola, infelizmente, ela carece muito disso, né, desse ensinamento para as pessoas em geral mesmo, até porque, sei lá, tem gente que é formado em biologia, em direito, já não tem muito, assim, o curso não é focado muito na parte financeira, né? Então, existe uma carência, né, nesse sentido do ensino de finanças pessoais, de orçamento, né, que é uma área que você É trabalha minha bastante aí também, especialidade. né? Então, isso é muito importante, né? Esse trabalho é muito, muito, muito importante e a gente está aí para ajudar, né? Então, tenho 35 anos,
E tem uma empresa também, né? Tem uma empresa ligada na área de software, que é uma das minhas formações. Então, seguindo aí um dos conselhos também do Warren Buffett, para a gente ter uma segunda, né, fonte de renda, outras fontes de renda. A gente não pode depender só de uma fonte de renda também, que é um ensinamento que ele fala muito aí, né? Então, basicamente é isso. Você tem um excelente mentor, né? Se você considerar, eu sempre falo que a gente precisa ter bons mentores e ter um bom cabelo branco, né? Porque eu acho que é com cabelo branco Aham. que a gente aprende. Eu tive uma sorte muito grande de ter um excelente mentor. De vez em quando ele aparece aqui. Hoje eu não vi se ele está aí, mas ele é um gestor de um single family office, né? De uma família muito rica. E eu tive uma sorte Uhum. muito grande porque essa pessoa foi o meu mentor, ele me acompanhou durante 5 anos. Então eu falo que 50% do que eu sei sobre o mercado financeiro eu aprendi com ele, os outros 50% eu aprendi com a certificação CFP. Mas também dei Então, muita cabeçada, né? Eu também comecei investindo sobra de salário de estagiário quando eu tinha vinte e é. um anos. Faz bastante tempo isso foi em 99. Hum, Então eu fiz 43 semana passada. legal. E eu acho que faz 10 anos que eu trabalho com educação financeira, né? Eu acho que esse gap da falta de educação financeira nas escolas, ele vai começar a ser suprido a partir de 2018. A educação financeira entrou na Base Nacional Comum Curricular, e a partir de janeiro de 2020 ela passou a ser obrigatória. Então, desde o ensino fundamental até o ensino médio, hoje a gente já tem conteúdo de educação financeira. A forma como ela foi inserida não foi criada a matéria educação financeira, foi criado o conteúdo de educação financeira para ser inserido de forma transversal. Então, esse conteúdo pode ser adotado por qualquer professor de qualquer uma das matérias que já existem. E o nosso gap hoje ainda é a formação dos professores, né? Então, quando você fala, a faculdade era ruim, eu estudei numa boa faculdade em São Paulo, estudei na PUC. Eu me lembro que a única coisa que eu gostaria muito, eu fiz já no quinto ano, a PUC são 5 anos, né? No quinto ano, a gente pode fazer concentração de matérias, então eu já fiz concentração em finanças na faculdade. Depois eu fui fazer a Uhum. pós. E na PUC tinha bastante coisa da área de mercado de capitais. O que eu sentia falta era empreendedorismo, né? Naquela época eu já queria ter a minha própria empresa e não existia a matéria empreendedorismo na faculdade. Faz bastante tempo já, né? Já faz uns 15 anos que eu saí da faculdade ou mais. Enfim, Uhum. hoje empreendedorismo está na moda, hoje já temos muitos cursos. Eu não sei se nas faculdades de administração se já existe a matéria empreendedorismo, imagino que agora deve estar começando a ter isso, mas fora da faculdade existem outros cursos, né? Então a gente tem que procurar a fazer a nossa própria formação e a buscar o conhecimento fora da faculdade. Eu me lembro na minha época de faculdade que as pessoas diziam que o que faz a faculdade é o aluno, né? Não é independente da faculdade onde você estuda, se você é uma pessoa interessada e você corre atrás daquele conhecimento, você tem vontade de saber, você vai aprender. A mesma forma como você fez e foi atrás dos ensinamentos do Warren Buffett. Então, assim, você começou por cima, né? Você foi. É. O Rômulo está falando, a formação será cada vez mais fora da faculdade. É isso aí, Rômulo. Acho que a formação ela vai ser cada vez mais cada um que vai buscar a sua própria formação e vai procurar quem são os seus mentores e vai fazer a sua formação fora da faculdade, né? A faculdade dá aquele currículo básico, mas para a gente aprender mesmo a trabalhar e a ter o conhecimento que a gente quer, a gente precisa ir atrás. Então, essa questão da gestão das finanças pessoais, graças a Deus, hoje está na moda, e não é uma coisa que caiu do céu, né? Ela foi construída ao longo dos últimos 10, 20 anos por uma série de profissionais que trabalham com isso. A CVM tem um comitê consultivo de educação que tem uma coleção que chama Livro Top. Então, o Livro Top é um livro de treinamento para professores e eles têm o Programa Top, que é um programa que prepara professores para ministrar assuntos do mercado financeiro em sala de aula. Essa série do Legal. curso Top ela acontece sempre em janeiro e em julho, que são quando os professores estão de férias e eles podem ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, onde acontecem os cursos, para poder aprender, né, se aprimorar nessa área. Então,
Tem o top mercado de capitais, tem o top derivativos, agora tem o top planejamento financeiro que foi lançado ano passado, tem o top de análise de investimentos, tem um top que é para magistrados, que é toda a parte jurídica também, é bem completo, né? Então, assim, mas é uma coisa que foi construída ao longo dos últimos 10 anos ou menos, eu nem me lembro, o top derivativos deve ter talvez uns 8 anos, que foi o primeiro. Então, assim, é uma coisa nova, né? Mesmo se você pensar, né, o regulador tentando influenciar os professores para levar o conteúdo de mercado financeiro para as universidades, é uma coisa muito nova. Então, a nossa geração pode não ter tido isso muito, mas as próximas gerações vão ter, né? A gente está trabalhando para isso. Mas, bom, vamos lá. O assunto hoje é como é que a gente começa nos investimentos. Eu gostei que você trouxe essa questão do estagiário, né? Acho que muita gente, quando começa a trabalhar, começa a ter sobra de salário, principalmente o pessoal que ainda mora com os pais e que os pais arcam ainda com a maior parte das despesas. Então, essa turma tem uma capacidade de poupança maior, né? Quem já é casado, tem filho, tem uma série de custos que às vezes não conseguem ter sobra de salário. Então, a gente tem que começar a inverter esse jogo, né? Em vez de pensar em sobrar, é pensar quanto eu vou guardar e começar a fazer os investimentos para construir as reservas. Mas como é que a gente começa, né? Como é que a gente ajuda uma pessoa a procurar uma corretora, por exemplo? É verdade. Assim, a escolha da corretora, ela vai muito assim, para quem está começando, por exemplo, ela tem que ser uma corretora gratuita, né? Mas assim, eu também, muita gente me procura querendo começar a investir, porque, como você falou, né, Lamínia, tá na moda. E isso é muito bom, né? A gente está vivendo um momento único aí na história do Brasil que isso está acontecendo. E muitas das vezes, essa pessoa ainda tá com a vida financeira um pouco desestruturada e ainda está cultivando algumas dívidas. Então, assim, já logo de cara, é interessante, se você que está nos ouvindo tem alguma dívida seria um financiamento habitacional a juros mais altos, né? Se você tem um carro financiado, se você tem aquele crédito consignado, aqueles empréstimos que desconto na folha de pagamento, tudo isso, os juros que se pagam são muito maiores do que você conseguiria investindo. Então, em primeiro lugar, se isso existe na sua vida, né, em primeiro lugar é quitar essas dívidas. E aí tem a forma, né, modelos para você quitar as dívidas, né, que basicamente é você fazer uma proposta de 50% do valor, com pagamento à vista, ficar livre logo de cara. Né? Tem até um livro que eu já acabei de escrever exatamente sobre isso, a experiência de 5 anos de consultoria com o pessoal mesmo, na vida real aqui do Instagram, que a gente ajudou o pessoal a fazer isso. Então, se você não tem dívidas, quer começar a investir, tem essas sobras aí que a Lavínia falou, que seja aí R$ 100, R$ 200, mesmo que seja com pouco, é interessante começar com a renda fixa, sempre, né? Que é a formação da reserva de emergência. Mas para isso, não é legal colocar na poupança, né? A gente tem, se a gente quer investir com segurança, a gente fala assim, a gente logo de cara já pensa na poupança, né, Lavínia? Só que a gente tem hoje opções que são seguras, mais seguras que a poupança e mais rentáveis, como o Tesouro Selic. Só que para ir para o Tesouro Selic, a melhor forma de você ir para ele, colocar o seu dinheiro nele, é por meio de uma corretora. E a escolha dessa corretora, eu sempre digo, hoje no mercado a gente tem Banco Inter e Clear, que são duas corretoras, né? O Banco Inter tem a função corretora também. São corretoras que você não tem custo adicional para poder fazer compra de ações, compra e venda de ações, por exemplo, e também de investir no Tesouro Direto. Então, se você está no Banco Inter, por exemplo, se você já tem conta lá, por exemplo, é bacana porque você já também não paga transferência de TED, né? Se você, às vezes, recebe o salário por lá ou recebe por outro banco e quer transferir para sua corretora ou outra corretora, você não paga TED, né? Muitos bancos cobram tarifas para TED. Então, se você quer investir R$ 100 e tem um TED lá que ele vai te cobrar 12,50, já é 12%, né? 12,50
50% daquilo que você iria investir. Então já não é bacana fazer isso. Então, sempre assim, a escolha da corretora tem que ser isenta de tarifas, né? TEDs, manutenção da conta também, a custódia do Tesouro Direto, que são os títulos públicos que a gente vai falar aqui, né? E de compra e venda de ações também, porque futuramente você vai também, né, evoluindo ao longo do tempo, você já vai ter a segurança para poder fazer os investimentos nas ações. Então, se você já está na corretora lá que não cobra tarifas, beleza, né? Já está em casa. Então, basicamente, o início de tudo é Tesouro Selic, né? Abrindo uma conta em uma corretora para a formação da reserva de emergência, né? O Matheus aí tá perguntando sobre CDB e CDI. O CDB, se ele for de liquidez diária, ele pode ser uma opção boa também para reserva de emergência, né? Então, alguns CDBs, por exemplo, do próprio Banco Inter, possibilitam isso, né? Com uma rentabilidade razoável aí, né? Não é também uma ótima rentabilidade. A ideia, né, Lavínia, não é ter uma rentabilidade muito grande começando a investir, principalmente na renda fixa e principalmente a reserva de emergência, porque essa reserva de emergência é de 6 a 12 meses do custo de vida que você tem. Então, se eu gasto na minha vida aqui com energia, água, moradia, alimentação, por exemplo, se eu gasto 5 mil reais por mês, eu tenho que pegar no mínimo 6 meses. Então, eu pego 6 vezes 5 mil reais, eu tenho 30 mil reais. Então, eu preciso de 30 mil reais no mínimo reservados para a minha reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência ela vai ser usada, né? Se Deus quiser, nunca, que ela serve para uma eventualidade, por exemplo, um acidente, né? Uma cirurgia que você tem que fazer às pressas e o seu emprego, né? Às vezes você tem um emprego, você perde o emprego e aí você precisa se custear. Então, a gente está vivendo aí uma crise, muitas das vezes ela pode ser acionada também. Então, o lugar mais seguro e rentável, né? Se comparado com as outras opções aí, para colocar a reserva de emergência é no Tesouro Selic, beleza? Então, o Tesouro Selic, você vai abrir a conta na corretora, é bem simples. Se você quer pelo Banco Inter, você baixa o aplicativo Banco Inter lá, na sua loja do aplicativo. Baixa lá, você já cria a conta no próprio aplicativo, colocando os dados, e aí você já vai ter acesso ao banco, né? Que aí até de transferência, recebimento de salário, boletos e tal, pagamentos de contas. E aí você pode ativar lá a opção de investimentos no Tesouro, né, direto. E aí você compra lá o Tesouro Selic pela própria plataforma mesmo, pelo aplicativo. É bem tranquilo. O Matheus entra perguntou do CDI. O CDI é o irmão do Selic, né? CDI é a taxa de rendimento, aí, vamos dizer assim, né? Que segue a Selic e alguns investimentos têm ela por base ao invés de ter a Selic. Mas é uma coisa bem tranquila aí, não se preocupe, não se apegue a isso agora, sim, né? Então eu vejo assim, Lavínia, o primeiro passo é esse, né? Eu só responder. A Mariana Lazzarini está perguntando aqui, por que Selic e não CDB? Posso? Tá. Você quer responder? Pode responder. Não, Mariana, assim, a Selic é a taxa que quanto o governo paga pelos títulos do Tesouro. O CDB, ele rende o CDI. O CDI é a taxa do mercado interbancário. Então, são as duas principais taxas que a gente tem no mercado brasileiro, né? A taxa da Selic é a taxa dos títulos públicos, de quanto o governo está pagando pelos títulos públicos para tomar dinheiro emprestado no mercado, e o CDI é a taxa do mercado interbancário, é quanto os bancos pagam entre eles, é a média de quanto os bancos pagam entre eles para emprestar dinheiro entre eles. E aí os títulos do mercado, os títulos de renda fixa, normalmente ou eles são atrelados à Selic ou eles são atrelados ao CDI.
O CDB, ele é atrelado à taxa do CDI, né? Então, normalmente, o CDB que é pós-fixado, que você vai saber a taxa só depois, ele paga uma variação dessa taxa do CDI. Tinha mais uma pergunta aqui que eu ia te falar. Ó, a Cinha está perguntando, a reserva de oportunidades tem que ser, também tem que ser 6 vezes do custo de vida? O que você responde para essa? Ixi, Pois é, vai assim, chegando mais assim ela participa bem aí das lives e também do grupo que a gente tem no WhatsApp lá. Ó, reserva de oportunidades, ela é um passo, assim, vamos dizer, depois que você já está mais avançado nos seus investimentos, porque isso é, como o próprio nome diz, oportunidade, vou chegar, a crise é uma, lá os orientais definem de duas formas, como perigo e oportunidade. Então, uma crise é uma oportunidade. Toda crise, por trás dela, tem uma oportunidade. E a gente está vendo isso no mercado agora. Né? Os preços das ações caíram muito. Então, quem está disposto, quem tem caixa, quem tem um certo dinheiro guardado para investir, hoje está super bem, porque está com a disposição de poder comprar um preço muito barato, para ser sócio de empresas, né, a um preço muito barato. Então, a reserva de oportunidade serve justamente para isso, para oportunidades. E a oportunidade está aí. Né? Então, assim, mas isso, se você já tem a sua reserva de emergência, se você já está com um plano de longo prazo, mais ou menos já definido e pronto, com títulos do Tesouro IPCA, com fundos imobiliários, com algumas ações do portfólio. E aí, depois disso, né, a gente pensa em formar uma reserva para oportunidades. Né? Então, isso é um momento posterior, né? Não precisa se apegar muito a isso nesse momento, sim. Daniel, tem um IGTV seu que você fala justamente quando que as pessoas deveriam usar cada um dos títulos do Tesouro. Eu queria que você trouxesse isso aqui, porque eu achei muito bacana aquele IGTV. É que você fala, né, das reservas de curto, médio e longo prazo, qual é o título do governo que a gente usa para cada uma delas, porque existem 3 tipos diferentes de títulos do governo, e aí eu achei legal a maneira como você colocou. Cada um dos títulos a gente usa para cada coisa diferente. Você pode contar? Legal. Legal, Lavini. Bem lembrado isso aí, bem oportuno, inclusive, né? Então, o primeiro passo, onde a gente está falando, Tesouro Selic. Tesouro Selic é curto prazo, reserva de emergência. A qualquer momento a gente pode lançar a mão dela. Então, ela tem que ter resgate imediato e ela não vai ter uma rentabilidade aí muito grande, né? Então, a gente tem que estar ciente disso. Explica por que do Tesouro Selic. Então, como por que que ele o Tesouro funciona? Selic? Ele, comparando com a poupança, ele tem mais segurança, porque o investimento mais seguro que existe é tudo que está ligado ao Tesouro, né? Ao Tesouro Nacional, que é a soberania do país. A poupança, ela não tem proteção, assim, a princípio, por exemplo, quem lembra da época do Collor, né? Houve confisco da poupança e a rentabilidade dela é menor. Então, assim, você está sendo, quando você coloca o dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, ou nos títulos públicos, você está emprestando o seu dinheiro para o governo para poder financiar os projetos dele. Aí fica parecendo assim, Daniel, emprestar dinheiro para o governo, isso não é muito estranho. Então, não, porque isso, como assim, o que há de mais sagrado no país é a soberania desses títulos. Então, se tem um lugar seguro para se colocar o dinheiro é no Tesouro Nacional. Então, assim, esse momento que você às vezes está começando e quer começar já a fazer investimentos, o Tesouro Selic ele é uma ótima opção frente também a outros investimentos, né? Aí tem outra opção que poderia ser o CDB, ou CDBs, né? Como foi colocado aí de liquidez diária. E aí, nesse caso, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, já não é mais para o governo. Mas esse banco, ele pode também ser grande e pode ser pequeno. Se esse banco for grande, ele vai te remunerar, ele vai te pagar uma rentabilidade menor. Se o banco for menor, ele vai te pagar uma rentabilidade
proporcionalmente maior via de regra, né? Então é importante ver isso também. E a outra opção seria a conta naqueles bancos que são 100% digitais, você coloca a sua quantia lá, e só de você colocar lá na conta corrente, ele já tem a rentabilidade seguindo, né, o CDI, né? E tem proteção também do FGC. Então, dentre essas opções, por exemplo, eu tenho Tesouro Selic, pela segurança, que é maior do que todas essas outras que a gente citou, e também pela facilidade que se tem, né? Então, eu prefiro essa opção a curto prazo, pensando a curto prazo como reserva de emergência. Depois disso, um segundo passo seria, por exemplo, se eu tenho um outro objetivo, um objetivo de me casar, então, ou comprar um terreno para poder construir, né? Ou comprar um carro. Então, normalmente, a partir de hoje, se eu tenho esse objetivo de me casar, de comprar um carro, ou de comprar um terreno, ou um apartamento, esse objetivo é mais ou menos ali de 3 a 5 anos, de 3 a 6 anos mais ou menos, né? Então, o que eu faço com esse dinheiro? Eu posso colocar no tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado, ele vai render uma taxa, como o próprio nome diz, uma rentabilidade já definida, né, pré-fixada hoje. Então, ele vai me render aí, por exemplo, 5% ao ano, garantido, até 2026, por exemplo. Então, em 2026 eu vou me casar, já está tudo pronto. Então, eu vou colocar ali meus R$ 100 todo mês, meus R$ 500. Então, ele é até muito bacana, porque eu posso colocar pouco, né? Posso colocar, às vezes, R$ 50 esse mês, e no outro mês eu posso colocar 5.000, né? E eu posso ir fazendo isso ao longo do tempo, sem problema nenhum, né? Então, ele tem essa flexibilidade. Além de eu colocar valores diferentes, né, em cada mês, eu também tenho a flexibilidade de colocar pouco, caso, né, necessite. Então, esse seria o segundo passo, né? Primeiro, Tesouro Selic, tem rendimento diário, diferente da Tesouro poupança, que Selic rende de 30 em para 30 dias, reserva. né? Sim, Tesouro Selic para reserva de emergência, Tesouro pré-fixado para reserva de médio prazo. Isso, para um objetivo assim de casamento, né, objetivo de médio prazo. E para longo prazo, o terceiro seria a aposentadoria, né? Seria o Tesouro IPCA. Esse eu gosto muito. Por quê? Porque como a gente está com essa taxa Selic, os juros da economia caindo muito, é legal a gente poder travar, né, vamos dizer assim, garantir essa taxa por mais tempo, garantir essa rentabilidade por mais tempo. Então, inclusive, esse Tesouro IPCA, desde 2014 eu venho comprando ele, e é uma segunda parte da minha estratégia para aposentadoria, que é bem segura, né? Diferente das ações, por exemplo, que oscilam bastante, né? Então, eu uso ela, eu tenho Tesouro IPCA lá, para 2035. 2035 era uma data que fazia mais sentido para mim. Às vezes você está nos ouvindo aí e tem, por exemplo, 21 anos ou 19 anos. Então, às vezes, faz mais sentido para você o Tesouro IPCA 2050. O interessante dos títulos públicos é que cada um tem um ano, né? Normalmente, tirando o Tesouro Selic, tem um ano de referência também, mas ele é mais para curto prazo. Os de médio prazo, que é o Tesouro Prefixado, e o de longo prazo, que é o Tesouro IPCA, eles têm uma data, né? Um ano lá que você pode ter como referência para você realizar os seus sonhos com os investimentos, para facilitar para você comprar sempre aquele título, né, ao longo do tempo. Obrigada. Tem uma
uma pergunta aqui, ó, da Liberdade Financeira. Ela está perguntando se fundo de investimento em renda fixa também é uma opção para reserva de emergência. Foi quando a gente estava falando de reserva de emergência. E tem uma Ah, da tá. Mônica Almeida. Ela falou na Mão da Mais, eu fiz o Tesouro Selic, depois eu vi que está bloqueado um valor BMF. O que é isso? Você quer responder? Eu Ah, respondo. tá. Pode ser você. Vai lá. Então, eu acho que, pelo que você colocou aqui, BMF, é estranho. Eu imagino que deve ser taxa da Bolsa, né? Toda vez que você faz negociação de títulos públicos, de tempos em tempos, eu não me lembro exatamente qual que é a periodicidade, você paga uma taxa para a Bolsa. Como é BMF, estranho porque BMF era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que era a bolsa que negociava derivativos. Então, Antiga, né? essa taxa deveria vir como taxa de Bovespa, ou não sei, ou taxa do Tesouro, taxa da B3, alguma coisa assim. É o que me remete aqui. A, e a questão do fundo de investimento em renda fixa, sim, o fundo de investimento em renda fixa também pode ser usado para reserva de emergência. Então, uma questão que o Daniel ainda não abordou, eu acho que é importante a gente ter a diversificação da carteira de investimentos. É importante a gente pensar nessa questão dos objetivos, né? Para que eu estou guardando dinheiro? Então, para que eu estou guardando dinheiro? Cada objetivo ele pede um produto financeiro diferente, então é isso que o Daniel estava colocando, né? Quais são os produtos que a gente usa para reserva de curto prazo, qual o produto que a gente usa para reserva de médio prazo, a reserva, qual produto a gente usa para reserva de longo prazo. Então a gente tem milhares de tipos de produtos financeiros no mercado. Na parte de renda fixa, os principais produtos são os títulos do Tesouro, né? Então, assim, renda fixa, o que que é? Você emprestando dinheiro para alguém. Então, você pode emprestar o dinheiro para o governo, você pode emprestar o dinheiro para os bancos, ou você pode emprestar o dinheiro para as empresas. Aí entra nas debêntures. A questão é que o mercado de debêntures ainda tem pouca liquidez, né? Tem pouca gente negociando as debêntures. Então, É. assim, para o grande público é mais fácil investir nos títulos do Tesouro e no CDB. E é o que o Daniel falou também dessa questão do tamanho do banco. Quando você faz É. um CDB num banco grande, o teu CDB paga menos, mas você tem mais segurança, né? O risco que você corre de emprestar o seu dinheiro para uma grande instituição é menor do que o risco de você emprestar o dinheiro para uma instituição pequena. Por isso que o CDB da instituição pequena paga mais, né? Ele tem mais dificuldade de levantar dinheiro no mercado, por isso ele paga mais para as pessoas investirem lá. Mas a questão é que o CDB tem a garantia do FGC até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira, até o limite de R$ 1 milhão a cada 5 anos, 4 anos ou 5 anos, já não me lembro mais. Bom, enfim, a questão é que os títulos do Tesouro não tem garantia nenhuma, mas no limite, por que o Daniel fala que é o título que tem menos risco? No limite, o governo, se ele não tiver dinheiro para pagar de volta, ele emite dinheiro, né? Ele tem o poder de emitir Uhum. dinheiro. E os fundos de renda fixa, eles podem sim ser usados. A questão é qual que é a diferença? Se você botar o teu dinheiro num fundo, você delega para o gestor escolher os papéis que vai ter na carteira do fundo. Se você faz o investimento sozinho, é você que tem que escolher o papel que você quer investir. Então, quando você bota o dinheiro no fundo, você paga taxa de administração, que é o serviço do gestor e mais toda a estrutura do fundo, né? Então, assim, sai um pouco mais caro, mas também, se for um gestor que você gosta, pode ser que seja mais prático. O fundo, a gente paga pela praticidade de ter um gestor escolhendo os papéis. É, Ó, legal. a- Você falou aí de fundos de investimento em renda fixa, né? Que ela perguntou. Eu concordo também com você, Lavínia, que é uma forma mais prática e tudo. E para quem está começando, é um pouco difícil saber, mas quanto que vai uma taxa de administração de 1,5% ao ano é alta para um fundo que fica investindo em Tesouro Selic, ou Tesouro IPCA? Então, assim, será que eu mesmo não consigo fazer isso? Ou preciso pagar essa taxa mesmo ou não? Então, é isso que você tem que começar a questionar. E outra coisa, se for tem alguns fundos de renda fixa e também variável que até, na minha visão, valem até mais a pena você investir por meio deles do que fazer a compra separada. Por exemplo, no caso de ouro, né? Que eu tenho um fundo que investe em ouro, que ele tem taxa praticamente zero ao ano.
Se eu fosse comprar isso sozinho, né, lá na bolsa, eu pagaria muito mais caro. Então, assim, em casos raros, o fundo de investimento vale a pena em termos financeiros, né? Agora, em questão de praticidade, realmente, a Lavínia tem Acho que toda a também razão. a questão do fundo de ouro é a pessoa para operar ouro, o ouro é um derivativo, né? Se você for operar ouro na bolsa, quando a gente fala operar ouro, é comprar um contrato que é como é que a gente, é baseado no valor do ouro, né? Então você Uhum. precisa saber operar derivativos. É uma coisa super complicada. Eu confesso que eu entrei na pós-graduação em finanças porque eu queria aprender derivativos. A matéria de derivativos era a última. Eu tive que fazer 1 ano e meio de pós-graduação para chegar no derivativos. Eu quase desisti da pós no meio. Foi assim, uma coisa foi puxado. E eu tive bastante dificuldade com derivativos. Eu fiz a matéria 2 vezes. Eu não invisto em derivativos sozinha. Não é uma coisa que eu tenha facilidade de compreensão. Então eu falo, gente, olha, eu adoro finanças. Se eu aprendi finanças, qualquer pessoa aprende. Agora, derivativos é uma coisa super complicada. Então, realmente, é mais fácil você investir através de um fundo do que você se meter a operar os contratos de derivativos sozinho. É Tem, verdade. tem várias perguntas aqui que a gente passou. Peraí, que eu já perdi onde que a gente estava. Tem umas perguntas sobre ouro aqui, ó. Boa essa dica do fundo de ouro. Como funciona investimentos em ouro? E tem um fundo de ouro também, taxa baixa na bolsa, muito caro e pouca liquidez. Ó, não é recomendação de compra. Comprei ouro antes dessa crise, como proteção. Eu não vejo como uma hora boa de comprar ouro agora, por exemplo, né? E eu tenho o fundo do BTG Pactual, ouro, fim. Então, é esse que eu tenho, é a menor taxa do mercado hoje. E em segundo lugar é o fundo da XP, que é o Trend Ouro. Tá? Isso não é recomendação, é só uma constatação mesmo. E realmente, como a Lavínia colocou muito bem, as taxas são altas, é um mercado mais avançado. Então, para quem está ouvindo, está começando a investir aí, esquece o que a gente falou por enquanto, né? E, e é por aí. Ouro é uma coisa muito volátil, não tem muito a ver com segurança, né? Investimentos seguros, como a gente está falando aqui, tem muito mais a ver com proteção do que qualquer outra coisa, né? Então, O a fundo Meire está está vivo. perguntando sobre isso, né? Como é que funciona o investimento em ouro e em moeda estrangeira. Então, assim, como é que funciona? São dois ativos que eles existem, o ativo objeto. Então, ou você compra ouro, compra lá a barrinha de ouro, moeda estrangeira, você vai numa corretora de câmbio e você compra moeda em espécie e guarda na sua casa, ou você vai investir num fundo, você vai investir através de um fundo de investimento que invista nesses ativos. E esses fundos, eles investem na bolsa derivativos, isso que eu falei. Os derivativos são contratos que eles derivam de um ativo objeto. Então, eles são pessoas apostando na alta ou na baixa do preço desses ativos e eles são, todos os dias, tem que fazer um depósito lá para casar, se ganhou, se perdeu. É um negócio, enfim, tem o prazo e tem. É complicado. Não se É, metam a fazer isso sozinhos se quiserem investir, seja em câmbio, né, em moeda, ou seja em ouro, façam isso através de fundos. Hoje existem muitos fundos que investem no exterior também. É uma classe de ativos que é bem bacana. Eu não sei se agora é o momento de entrar, justamente porque o câmbio está muito alto, né? O câmbio do dólar. Eu acho que. E o ouro também, né? Eu acho que são duas coisas que não é o momento agora. Precisa saber que existe, é importante estudar e depois olhar qual é o melhor momento para entrar nesse tipo de investimento. Agora eu não acho que seja o momento, que você vai entrar quando está alto, né? Tem que entrar quando está é, baixo, para você conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Ô, Lavínia, tem umas Oi, perguntas aqui rápidas, eu vou tentar responder, que ficou lá em cima. tá. Tesouro IPCA não está em queda? Poderia dizer que é seguro? Ó, Tesouro IPCA, assim como toda a renda fixa, está em queda, tá? Só que é necessário a gente ter uma parcela do nosso capital, né, que a Lavínia muito bem falou, que é a diversificação. Parte em renda fixa, parte em renda variável. A parte da renda fixa, a gente tem que ter os títulos do tesouro, né? E algumas CDBs, debêntures e aí por aí.
por aí vai, né? Então, assim, Tesouro IPCA está em queda e a tendência é cair muito mais. Existem países que estão com rendimento negativo, por exemplo. Então, a gente ainda tem rendimentos positivos e para longo prazo. Então, Tesouro IPCA eu vejo como uma ótima opção, tá? Principalmente para quem está começando também. É muito seguro, é o que mais seguro há de investimento hoje no país, né? Eu acho que outra coisa que é importante falar sobre a questão da marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Uhum. Então, os títulos todos, eles têm preço de negociação. Então, tem duas coisas. Tem o quanto você... vamos falar dessa questão de preço. Tem o preço que você paga quando você compra o título. Se você carregar o título até o vencimento dele, você vai receber no final o que você contratou, né? A taxa que você comprou. Se você vender no meio do caminho, você corre o risco da marcação a mercado, que é o risco da precificação do dia, né? Qual é o preço que o mercado está pagando naquele dia para a negociação daquele título. Então, você pode ganhar ou perder dinheiro, né? O teu título ele vai valer mais ou vai valer menos em relação ao preço da data que você comprou por causa da marcação a mercado. Então, a questão hoje é que os títulos estão valendo menos porque houve uma correção, houve uma marcação a mercado para baixo. Mas não necessariamente isso quer dizer que você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro se você vender agora com preço mais baixo do que o preço que você pagou. Se você carregar o título até o final, você vai receber os juros que foi combinado na data que você comprou o título. Então, é isso que Legal. precisa prestar atenção. O que vale mais a pena? Por exemplo, você vender o título quando você estiver ganhando ou você carregar ele até o final e receber os juros? Né? Precisa Uhum. fazer conta para poder te dar essa resposta. Uhum. Eu acho que o importante hoje é venda o título se você precisar do dinheiro para fazer alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, justamente a gente estava falando da reserva de emergência. Se você tem esse dinheiro investido no IPCA+, e esse dinheiro você considera ele como sua reserva de emergência, você teve um problema e precisou do dinheiro, você vai acabar vendendo o título com perda, né? Sobre o valor de compra. Mas precisa prestar atenção nisso. Qual é o título que eu estou comprando? Para que é esse título? Se é reserva de emergência, o ideal é o Tesouro Selic, né? Ele sofre Uhum. menos variação. O Tesouro Selic ele não tem muita marcação no mercado. Ele é bem pequeno. Nunca teve. Tem um amigo meu que fez uma vez, a gente discutiu sobre isso. E aí ele fez um estudo, eu não me lembro, ele fez uma planilha gigante, eu não me lembro quanto tempo ele botou na planilha, mas ele conseguiu checar que o Tesouro Selic ele sofre pequena variação para baixo, mas em pequenas datas, assim, foi muito pouco tempo. Ele normalmente ele sempre se valoriza, mesmo quando tem queda da taxa Selic. Uhum. Legal. Legal essa complementação aí. Ó, o Gijo perguntou aqui, quais investimentos para quem tem 40 anos e quer começar a investir pensando na aposentadoria? Ó, Gijo, se sou eu e eu já tenho a reserva de emergência pronta lá no Tesouro Selic, eu já vou direto para o Tesouro IPCA logo de cara, tá? Então, se eu tenho um objetivo, já não tem muito objetivo ali para médio prazo, já tenho 40 anos, já estou tranquilo, tenho a minha reserva de emergência, já não tem mais um sonho de às vezes casar ou comprar um apartamento para morar ou sei lá o quê, eu já iria direto para o Tesouro IPCA, já iria fazendo aportes ali, por exemplo, de R$ 500, R$ 1.000 por mês para formar a minha reserva para aposentadoria. É o local mais seguro que você vai ter para aposentadoria. É melhor do que a previdência pública, que às vezes nem pode existir quando chegar a sua vez, e muito melhor também que a previdência privada, né? Muitas vezes que tem várias opções aí de taxas de administração altas, né? Que muitas vezes não rentabilizam muito bem, né? Agora está surgindo alguns planos de previdência privada aí que são satisfatórios, por exemplo, da Vitrio, né? Alguns outros aí. Mas tem que observar muito bem, esses contratos são muito complicados e para o pessoal em geral, né? E opção fácil, rápida, que vai te dar rentabilidade legal, Tesouro IPCA 2035, que eu acho que é o seu caso aí, se você tem 40 anos, ou 2050, se for mais lá para frente, né, Lavínia? Eu acho que é importante lembrar da questão da carteira diversificada. É sempre importante construir uma carteira diversificada que tenha
produtos de renda fixa, que tenha produtos de renda variável, que você tenha papéis, que você tenha fundos. É importante ter de tudo, porque a hora que uma coisa vai mal, a outra coisa vai bem, e na média você ganha alguma coisa, ou também você se protege de perder muito, né? Porque se você tiver com todo o seu dinheiro alocado num produto só, e esse produto for mal, você perde muito mais, né? Por isso que é importante ter essa questão da diversificação da carteira de investimentos. Sobre a questão da previdência, a previdência é um produto de seguro, né? Então, enquanto você está no período de aporte, né, de acumulação de recursos, se acontecer alguma coisa com você, ela não entra em inventário e os seus dependentes, a pessoa que você colocar lá como beneficiário indicado, recebe esse dinheiro em até uma semana, hoje ainda isento de ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens, por morte ou por doação. E existem alguns estados, como aqui no estado de São Paulo, eles estão, né, a Câmara de Deputados estadual está querendo mudar essa legislação. Pode ser que a gente tenha, a partir do ano que vem, a incidência do ITCMD sobre os fundos de previdência. E quando você está no período de recebimento da renda, você escolhe a forma de saída também. Tem várias formas de saída. Então, também funciona como uma complementação. Eu acho que é importante usar também o produto de previdência na composição da carteira de investimento para a aposentadoria. É importante olhar a questão das tabelas de imposto de renda, né? Existem duas tabelas, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então, a tabela progressiva, ela incide, ela é igual à tabela do imposto de renda normal, né? Ela tem lá as faixas de preço, as faixas de taxa de imposto, que é igual à tabela do imposto de renda, e ela incide tanto se você pedir o resgate no período de acumulação ou se você tiver no período de recebimento de renda, é a mesma tabela. A tabela regressiva, ela decresce, ela começa em 35%, ela decresce 5% a cada 2 anos. Então, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Quando ela chega em 10, é só depois de 10 anos, né? Você tem que ficar com o dinheiro investido 10 anos no fundo para chegar na taxa de imposto de renda de 10%, que é a menor taxa de imposto de renda sobre produto de investimentos no Brasil. Só que isso só incide no resgate. Se você tiver no período de renda, você vai para a tabela do imposto de renda. Né? Então, tem várias pegadinhas aí no produto de previdência. Mas ele é importante também na composição da carteira de aposentadoria. Lavínia, o Matheus está perguntando aqui, ó, qual a quantidade de papéis diferentes e ideais para balancear e quantos segmentos? Como a Lavínia falou aí, né? Tem que ter de tudo, né, Matheus? Eu vejo assim, se você está falando só de ações, existe um número mágico aí entre 10 e 15, que eu gosto bastante, né, de setores diferentes, né, esses 10, 15 ativos, de setores diferentes, né, varejo, commodities, aí vai bancos, né, energia, então assim, saneamento e por aí vai. Hoje eu tenho, por exemplo, 13 ativos na minha carteira de renda variável de ações. Então, depende um pouco também, se você está no início, né, às vezes não faz sentido você já ter 15. Faz sentido você ir aos poucos, né, fazendo as compras. E importantíssimo mesmo a diversificação, como a Lavínia falou aí, na renda fixa, na renda variável, né? Nunca colocar tudo que você tem no lugar só, tudo que você tem na poupança, ou tudo que você tem no tesouro, né? Assim, no momento de formação de patrimônio, né? Que seria a reserva de emergência ali, tudo bem, você tem no Tesouro Selic, e aí depois já vai passando para o pré-fixado, depois para o Tesouro IPCA, e aí depois, né, indo para a renda variável, aos poucos, né, com pouco também, para ir podendo entender, né, Lavínia? Eu me lembro de um estudo que um professor apresentou na época da faculdade, isso, Daniel. Eu não me lembro quem, eu não sei se foi pessoal da USP, eu não me lembro quem foi que fez esse estudo. Eu me lembro só que ele apresentou que era um estudo sobre carteira eficiente. Qual que era o número de ações que para você ter esse aproveitamento, né, da diversificação e ter uma carteira eficiente. Eu me lembro que era um número tipo 20 ou 21 ações. Mas não, assim, foi a única vez que eu vi um estudo sobre isso. Eu acho que não existe um número ideal. Eu me lembro de alguma coisa sobre isso também na pós, mas eu não, para falar a verdade, não me lembro assim de um número de ativos. Eu acho que o importante é entender o seu perfil de investidor. Então, quanto você
topa tomar de risco em cada tipo de classe de ativo e pensar a sua carteira de investimentos primeiro na divisão de classe de ativos. Então, assim, eu vou ter, por exemplo, 60% da minha carteira de investimentos em renda fixa, 30% em renda variável, 20% em investimentos alternativos. E aí você constrói essa carteira e dentro dessas percentuais que você determinou do tipo da classe de ativo, você começa a fazer a diversificação em produtos. E aí você vai escolher, por exemplo, na renda fixa você escolhe lá 5, 6 produtos diferentes. Na renda variável você vai escolher as ações, você pode ter uma carteira com 15 ações, você pode ter 2 ou 3 fundos de ações também complementando essa questão da sua carteira de ações. Na parte dos investimentos alternativos, você pode ter lá os fundos imobiliários, você pode ter os fundos multimercados, você vai ter outro tipo de produto. Você vai ter o fundo de ouro, vai ter o fundo de moeda estrangeira, outros tipos de produtos que vão trazer uma pimentinha, né, para a sua carteira de investimentos. Eu acho que é por aí. Então, assim, não pensa nessa questão do qual que é o número ideal. Não existe um número ideal. Cada investidor é um investidor e tem que respeitar o seu próprio perfil de risco e construir a sua carteira de investimento com os produtos financeiros que ele acha que são legais e respeitando a composição de risco, né? Qual que é a composição de risco que você quer ter na sua carteira? A Gabi Marques aqui perguntou que também gostaria de saber sobre corretoras. A gente falou aí, se você está começando com pouco e começando, né? Começando e com pouco, eu iria para corretoras gratuitas, tá? Que cobram menos taxas, que no caso, hoje no Brasil, Banco Inter e Clear, né? Eu tenho conta na Modal Mais que praticamente não cobra nada. Então, eu ainda estou nessa, né? Eu vejo assim, o mínimo que a gente tiver que deixar, né, do nosso patrimônio com terceiros, melhor, né, muitas das vezes. Então, tem as exceções, claro, mas para corretora, isso é uma coisa muito compra e venda, a plataforma vai mudar um pouco, tá, mas assim, vai ter outras opções de investimento, vai ter mais facilidade, tudo bem, mas eu estou disposto a pagar o mínimo para poder ter um serviço aí razoável que me atenda. Como é que você pensa aí sobre isso, Lavi? Eu acho que eu gosto de ter. Eu tenho 3 contas, tá? Em 3 lugares diferentes hoje. Bom, enfim, eu já sou investidora há muito tempo, eu sou uma investidora, assim, muito sofisticada. Então, assim, eu já mudei de contas muitas vezes. Eu gosto de testar o serviço. Eu acho que, assim, é papel do investidor escolher os seus provedores de serviços financeiros. E a única forma da gente realmente saber se a gente gosta ou não é testando, porque às vezes você vai na indicação, você abre uma conta num lugar e depois você descobre que não era aquilo que você gostaria. Então, assim, é importante não se apegar. E se você não gostar, simplesmente tchau, né? Abre uma conta em outro lugar e vai embora. Estude antes, né? Então, eu acho que hoje tem muita informação na internet, isso é uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes, eu não recomendo a ninguém abrir conta em lugar nenhum. Eu acho que é responsabilidade de cada um escolher o seu provedor de serviço. Ixi, a gente vai cair daqui a pouquinho. Escolher o seu provedor de serviços financeiros. A gente volta para encerrar, Pode porque ser. a gente vai cair em 1 minuto e meio. Até esqueci que eu estava falando da corretora, de como escolher a corretora. Tem muita informação na internet, pesquise, né? Entenda quais são os serviços que a corretora oferece, quais são os custos que ela cobra. Então, o Daniel falou, tem bastante corretora gratuita, mas ao mesmo tempo, se a corretora é gratuita, ela está cobrando de alguma outra forma. Então, é importante entender como é que essa corretora ganha dinheiro, porque nenhuma empresa fica de pé se ela não fizer dinheiro, né? Então, assim, se ela não está cobrando de você, ela está cobrando de quem? Ela está vendendo o produto mais caro para você? Você vai ter acesso a um produto que é mais caro? Eu não sei, né? Então, eu me questiono muito sobre essa questão das empresas que oferecem produto gratuito. Como é que essa empresa para de pé? Como é que ela paga as contas dela? Eu acho que é isso. A gente tem que pesquisar, né? Tem que Eu pesquisar. mesmo já tive várias contas antigas na época lá de 2006, 2007. Assim, já tive contas em muitas corretoras, fui saindo porque tinha outras que prestavam serviços melhores. Então, assim, realmente o que a Lavínia falou, não se apegue a uma corretora e vai e fique. Assim, não. Tem que ir pesquisando,
né? Se a corretora já não está te atendendo mais também. Se o atendimento para você ali pelo chat ou por telefone é muito importante, você faz muita questão. Oi, pessoal, a gente caiu, não deu nem tempo de despedir do Daniel. E... Oi, pessoal, a gente caiu. Vamos ver se o Daniel chega aqui de volta. Aí. Como é que eu chamo ele aqui? Acho que foi aqui. Aí, aqui. Alô, estamos de volta. Oi. A voz chegou, mas a imagem não. Aí, chegou. Beleza. A gente caiu, não deu tempo de encerrar. E agora a gente perdeu todas as perguntas As também. perguntas, né? Pode perguntar de novo aí, pessoal. As perguntas ficaram na outra. A gente estava falando aí das corretoras, né? Então, assim... De como escolher a a gente corretora. realmente não deve se apegar mesmo às corretoras, não. Elas são intermediários. Eu digo que a analogia boa que eu gosto de fazer é assim. Você tem que se importar com o imóvel. Quando você compra um imóvel, você, né, não se preocupa muito